Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast e o tema é saúde. Hoje eu trouxe o Dr. Nilo Maurício da cidade de Baipendi e ele veio aqui para responder as perguntas para vocês. Então quero que vocês recebam com muito carinho na casa de vocês, Dr. Nilo Maurício. Meu nome é Nilo, sou médico, trabalho na cidade de Baipendi, tenho meu consultório lá na cidade de Baipendi, trabalho também no programa de saúde da família. Sou formado desde 2014 pela Universidade Federal de Juiz de Fora e venho atuando aqui na região desde 2018. Olá, gente, estou trazendo o Dr. Nilo, que ele já se apresentou para vocês. A gente vai dar um início ao podcast. Vocês fizeram diversas perguntas na internet para o doutor e o doutor vai sentar aqui para responder vocês. É um prazer, doutor, em primeiro lugar, trazer você aqui no podcast. Seja muito bem-vindo. É um assunto muito importante de prioridade nas mulheres hoje, porque hoje, na estatística, né, doutor, o câncer de mama está em todo o Brasil, dependendo de região, o câncer está aí em todas as regiões do Brasil hoje, né? E, sem dúvida, e falando principalmente, focando ali no câncer de mama, que é o câncer mais frequente entre as mulheres, não só no Brasil, mas no mundo todo, a estatística mostra isso. E assim, não é que ele é só o mais frequente, ele é muito mais frequente do que os outros. Sim. Se a gente olhar as estatísticas, por exemplo, os 5 primeiros, se a gente somar do segundo ao quinto, não dá o mesmo número de casos que o câncer de mama, que é o primeiro colocado. Então, é realmente muito frequente, é a maior causa de morte e é um câncer que a gente tem rastreio para a gente fazer, a gente tem tratamento, as taxas de cura hoje são altíssimas, acima de 90%, mas precisa, para a gente chegar nessas taxas, de um diagnóstico mais precoce, o mais cedo possível. É importante que as mulheres procurem sempre o médico, não só no mês de outubro, que é o mês da campanha, né? Que o mês de outubro é só a conscientização do câncer de mama, mas que elas façam os exames regularmente para ver se, quando elas puderem também, para ter acesso o mais rápido possível ao diagnóstico. É importante, né? Perfeitamente. O mês de outubro ele é um mês que existe toda essa campanha da mídia, das empresas de saúde, do programa de saúde, sistema de saúde, foca muito isso, intensifica muito as informações no mês de outubro, mas essa prevenção ela é constante, ela acontece o ano inteiro, os exames acontecem o ano inteiro, o atendimento e a procura, a vigilância, ela deve ser 100% do tempo. E monitorado sempre, né? Sempre. No caso de hoje, você acha que o câncer agora não tem mais idade? As mulheres mais novas, elas estão tendo mais diagnóstico? Eu li algumas matérias, posso estar errado, mas eu li algumas informações que hoje a mortalidade de mulheres mais novas morrendo com câncer está aumentando cada vez mais, porque a gente achava só que mulheres mais velhas tinham câncer. Então tem pessoas que têm esse... porque só as mulheres mais velhas têm câncer, as mais novas não. E eu acho que hoje, pela estatística que eu li, pelas informações, o número de mulheres mais novas está subindo cada vez mais. Isso é preocupante. Vou falar uma coisa que serve não só para câncer, mas para a medicina de uma forma geral. A gente fala que na medicina não existe o sempre e não existe o nunca. E a gente trabalha muito na medicina com chances, com risco. Então é muito comum a gente ver na fala do médico, ou às vezes até em textos, falando que é mais comum, frequentemente, se ver tal coisa. Mas isso não cria uma exceção para o caso contrário. Então, assim, é mais comum o câncer de mama ser encontrado em mulheres numa faixa etária aí, vai dos 40 aos 70 anos. Sim. Se concentra mais nessa faixa etária. Sim, ele pode ser encontrado acima dos 70, sim, ele pode ser encontrado abaixo dos 40, né? Isso acontece, mulheres de 20 anos, 19 anos, abaixo dos 20 anos pode acontecer? Pode. É o comum, é o esperado? Não é. É raro acontecer. De fato, tem aumentado a incidência, não mulher tão jovem, igual eu coloquei, com 20 anos, mas ali na casa dos 30 anos. Mas acontece também, acontece, 20 anos, né? Sim. Está na estatística. Sim. Então, assim, não existe uma exceção. Porque eu tô com 80 anos, eu não vou ter. Sim. Pode acontecer. Não é o esperado. Não é uma faixa etária que a gente esteja extremamente vigilante, preocupado com o que possa acontecer. A gente fica, sim, um pouco mais relaxado. Mas é possível? É. Então, o que eu costumo dizer e usar no consultório? Independentemente de idade, todo nódulo, toda alteração da mama ali, ela deve ser investigada.
Sim. né? Ele deve ser esclarecido, a gente deve esclarecer o que está acontecendo. Procurar o médico o mais rápido possível, Sim, sentir sim, uma diferença. sim. Na dúvida, procure o médico. Porque né? a gente separou algumas perguntas da internet que vocês fizeram em casa no Instagram, e foi muito importante isso, para que o doutor lesse as perguntas que vocês pediram. E o doutor Nilo, gente, vocês mandaram as perguntas para ele, tem uma pergunta aqui que é interessante, eu não vou falar o nome da pessoa, mas ela botou assim, ó, estou com um caroço no meu peito, perto da axila, que dói quando eu faço muito esforço. Pode ser câncer de mama? Olha, aí assim, possível que seja, é possível, talvez não muito provável, né? Vamos dizer assim, pouca chance de que seja. E aí até juntando com uma dúvida que é muito comum no consultório, inclusive na caixinha de perguntas da internet, tiveram algumas perguntas desse tipo com relação à dor. Tipo, câncer de mama dói? A dor é um sintoma? Assim, a dor pode ser um sintoma de câncer de mama, sim, mas para doer, ele tem que estar num estágio muito avançado. Muito agressivo, né? Então, assim, a gente já perdeu muito tempo, ele já está muito adiantado quando ele chega num ponto de doer. E muito provavelmente ele já deu outros sinais. Sim. Então, o corpo da mulher, o corpo da mulher em si, ele dá os sinais que está acontecendo alguma coisa de errado, porque eu acho que a mulher se conhece, ela se toca, ela toma banho, e assim, é possível que ela saiba o que está diferente ali no corpo dela na hora dela se tocar no peito, ou vamos supor, numa relação sexual, o parceiro sentir algo diferente, porque o homem também toca a mulher, porque às vezes a mulher só descobre às vezes nesse ato também sexual, né? Sim. Aí vai uma coisa assim, é curioso a gente ver como as pessoas se comportam e tudo mais. Eu, na época da faculdade, trabalhei num projeto na faculdade de câncer de mama, fiquei 2 anos trabalhando nisso na faculdade, e lá a gente acompanhava e a gente fazia palestras no hospital. Sim, quem estava no hospital na sala de espera, não só procurando atendimento voltado para câncer de mama. Era uma palestra aberta, né? Sim, público geral que estava ali no hospital. E ali, eu ouvi histórias das mais variadas, assim, inclusive pessoas que não... Uma senhora, eu lembro muito bem dela, que ela tinha um certo trauma com o próprio peito, assim, então ela não tocava, ela não olhava, não tinha esse hábito. Não tinha, né? Assim. E aí, bom, conversei com ela bastante tempo ali, consegui passar bastante informação, aparentemente deu uma melhorada nessa situação. Mas então, se a gente for pensar em mulheres assim de mais idade, vamos pensar depois dos 50 anos assim, essa questão com o corpo, não é tão facilitada assim o toque. Às vezes até a observação direta, ficar parada na frente do espelho. Porque às vezes a mulher tem uma coisa pessoal com o seu peito e acha que meu peito caiu, alguma coisa, aí não se toca por causa disso, tá caído mesmo. Sim. Aí às vezes pode acontecer isso, né? Já as mais jovens, a gente observa que isso tem mudado, esse padrão tem modificado. Mas você colocou a questão do parceiro, às vezes, perceber, e sim, eu tive um caso recente no consultório, inclusive uma mulher, no caso, jovem, abaixo dos 40 anos, que não, igual eu coloquei, não é a idade esperada para a gente encontrar um câncer de mama, e que quem percebeu que ela estava com nódulo foi o namorado. Porque eu acho que, às vezes, no toque, porque o homem e a mulher, eles se relacionam de forma intensa. Sim. Então, eu acho que eu já descobri de uma amiga minha que teve, então ela falou pra mim que só descobriu porque ele tocou ela e sentiu, e ela não sentia nada, mas já estava no estado de um câncer que estava incomodando ela, quando ela foi lá, o diagnóstico deu que já estava avançado. Sim. Então, foi uma surpresa pra ela, por isso que eu falo assim, às vezes, na relação, no ato sexual, às vezes isso pode ficar mais aberto, porque a mulher pode levar um susto. Às vezes ela não tá querendo se tocar, mas aí o parceiro pode tocar de uma forma mais intensa naquele momento, no ato, e acontecer de ela levar um susto dele falar uma reação para ela, descobrir um caroço. Sim. Que é muito mais assustador, porque quando o homem fala pra mulher, eu toquei em você e senti um caroço, ela deve pensar, meu Deus, eu sou mulher, não me toco e o meu parceiro me tocou, né? Sim, identificou, é importante ir procurar um médico. Sempre perceber um nódulo na mama, é importante procurar o médico. E no caso da pergunta, e também é legal que ela colocou que parece que é mais na região da axila, né? Isso, ela colocou que dói muito quando ela faz esforço, era bem na axila lateral, provavelmente, né? E assim, região axilar tem uma relação muito íntima com a mama, né? A mama, ela tem um prolongamento ali, ela vai um pouquinho em direção à mama, e tem a questão dos linfonodos que ficam na região da axila. São
umas bolinhas, uns carocinhos que normalmente não são palpáveis, mas eles estão nas axilas. E ficam ali, né? De todo mundo tem, que eu já senti, todo mundo tem esse carocinho que tem perto da axila. Todo mundo tem ali alguns carocinhos nessa região. Falando nisso, eu li uma coisa muito interessante, que eu sei que não acontece, é muito raro, mas em 1% os homens adquirem câncer de mama, podem adquirir câncer de mama. É raro acontecer, mas eu lendo um estudo para te entrevistar, eu acabei tendo essa informação que eu realmente não sabia. O câncer de mama ele não é exclusivo da mulher. Sim. Né? O homem também pode ter câncer de mama, e é exatamente essa proporção. Normalmente, a cada 100 casos de câncer de mama diagnosticados, um apenas acontece em homem. É muito mais raro, não existe uma campanha de rastreio, por exemplo, para esse tipo de câncer em homem. Eu até li sobre isso, né? Por ser raro. Mas normalmente, quando aparece em homem, tem uma tendência a ser um pouco mais agressivo, a ser um pouco pior. E, inclusive, ter um caso de câncer de homem na família, câncer de mama em homem na família, ele aumenta o risco das outras pessoas da família também ter câncer. Então, vamos dizer, é um fator de risco. Caso de câncer de mama masculino na família, principalmente parente de primeiro grau, aumenta muito o risco das mulheres da família terem câncer também. No futuro, né? Sim. Tem pessoas que mandou a pergunta muito igual, quais os sintomas do câncer de mama, o doutor já falou aqui, as prevenções que devemos tomar. O sistema do SUS, hoje, você acha que, como melhorou muito, porque as campanhas aumentaram bastante, eu ando acompanhando porque eu acompanho a esposa do Boninho, a Ana Furtado, ela faz um trabalho muito incrível com câncer, é uma mulher que eu realmente me inspiro, porque ela senta para trazer assunto com diversos médicos. Hoje está abrindo meu podcast com você, foi até uma inspiração por essa mulher. Eu acho que ela teve o câncer, é uma mulher de uma pessoa que é famosa da televisão, mas que abriu seu coração para dizer como é doloroso, como é sacrificante às vezes para a mulher a quimioterapia, e porque a prevenção é importante, é como você falou aqui, procurar o médico. Então, eu acho que esse universo está mais aberto hoje para essas informações. E vocês, que são médicos, são muito importantes para esse momento com as mulheres. Porque, às vezes, elas sentem vergonha, porque o rapaz é um médico, é um rapaz homem, fica com medo de falar. E eu acho que elas não deviam ter vergonha de falar. Então, por isso que eu tive o prazer de trazer você hoje no meu podcast, para que seja um assunto descontraído, para que elas sintam que isso é uma necessidade médica. Não é uma questão porque você é um médico que vai se consultar e saber que ela vai ter um câncer. Quanto mais cedo ela prevenir, né, que é o caso, melhor. Não importa se é um médico, se é uma médica, o negócio é se cuidar. Então eu acompanho a Ana Furtado, que é uma apresentadora da TV Globo, né, ela fala do assunto do câncer, porque ela teve o câncer também, como mulher. Então hoje ela orienta outras mulheres na televisão para se cuidar, porque como a gente estava falando aqui, a prevenção ela é muito importante, né? Quanto mais cedo você prevenir, se cuidar, vai ser melhor para você diagnosticar o tamanho do câncer, se é uma coisa que já está mais agravada, se não está. Então acho que é como você falou aqui, é como a Ana Furtado, o ano todo fala, e eu queria falar também para vocês, o ano todo, eles são responsáveis pela saúde de vocês. Então assim, não adianta vocês falarem, eu senti a dor agora. Os exames pelo SUS é uma coisa gratuita para elas, não é, doutor? Sim, elas têm acesso ao SUS, que é a campanha que vocês têm, que fazem o ano todo, mas vocês têm acesso direito a fazer esses exames. Então, vocês procurem um SUS, procurem um médico, um postinho, né? Na orientação de um postinho também, né? Sim. Um posto médico de saúde da família, se você mora no Rio de Janeiro também e é da comunidade, quero deixar um recado para as meninas da comunidade onde eu nasci, desçam no posto de saúde aí, a gente tem um posto de saúde aí na comunidade. Se você é daqui de Minas, vocês também procurem um médico daqui, procurem em Baipendi também, procurem onde o doutor atende. Você atende em Baipendi aonde, doutor? Eu atendo na Clínica Baipendi. Clínica Baipendi. Isso, lá em Baipendi, no consultório particular, e eu tenho atendimento no postinho, no programa de saúde da família, e também é lá em Baipendi. Lá em Baipendi, então se você mora em Baipendi e quiser fazer uma consulta com o doutor, com qualquer tipo de profissional da área, procurem o SUS, que eles estão à disposição para vocês. Tem uma pergunta aqui de uma menina também que foi do Instagram, ela perguntou. Ela falou de um tratamento paliativo, se esse é o nome, se eu estiver errado, tá? Ela que não seja tão invasivo à mulher. Esse aqui é um tratamento que seja paliativo, que não seja tão invasivo à mulher. Porém, sabemos que os tratamentos são muito invasivos, alguns ela botou. Certo. Com relação ao tratamento, e aí é um grande medo da maioria das mulheres, vamos do diagnóstico ao tratamento, vamos iniciar. Então, assim, a primeira coisa é uma consulta com o médico. O médico vai fazer o que a gente chama de anamnese, que é uma conversa, pegar o histórico da mulher,
saber essa questão familiar, se tem casos na família. O câncer de ovário também tem uma relação com o câncer de mama, então uma mulher que tem histórico na família de câncer de ovário, ela tem sim um risco aumentado de ter câncer de mama em relação às outras mulheres. Se tiver câncer de mama na família, também tem. Coloquei histórico do homem na família, aumenta também bastante risco. Então a gente vai procurar esses fatores de risco, a gente vai colher a história dessa mulher, vai saber se ela está com dor na mama, se ela está com um nódulo na mama, o que ela achou. Ou às vezes não, uma consulta de rotina, ela não está sentindo nada, que até o ideal é a gente fazer o que a gente chama ali do rastreio, que é fazer o exame num paciente que está sem queixa, um paciente que talvez esteja ali na idade, ele tem um pouco de risco maior de ter, mas ele não tem nenhuma alteração na mama ainda. É a melhor fase para a gente diagnosticar aí, né? Nesse período, sim, né? De consulta, porque a consulta ela é o principal. E antes de manifestar ponto, né? qualquer sinal, porque a ideia de fazer a detecção precoce é justamente essa, detectar ele na fase mais inicial até possível. Para que o tratamento seja leve, né? Exato. Porque quanto mais você diagnosticar mais cedo, menos sofrimento você vai ter no processo de quimioterapia, sim, né? O início, assim, a cirurgia era uma coisa muito agressiva. Ela é muito agressiva, doutor? Porque no início, né? Vamos pensar os primeiros anos de tratamento, quando começou-se a se tratar, o ato cirúrgico ele era muito agressivo. Então se retirava a mama completa da mulher, retirava inclusive os músculos que ficam atrás da mama aqui, então era uma coisa muito agressiva. Hoje em dia a gente tenta fazer com que isso seja menos invasivo possível, mas ainda o tratamento do câncer de mama e da maioria dos tumores, dos cânceres, eles vão passar pelo ato cirúrgico. Você que está nessa profissão há anos, assim, você acha que quando elas falam de invasivo, porque a mutilação da mama é uma coisa que deve ser algo muito dolorido, porque quando você é mulher, porque eu não sou mulher, mas eu acompanho outras mulheres, é o meu universo, eu trabalho com mulheres também, eu sou maquiador também, tenho meu programa aqui, mas eu também tenho a minha área de comunicação com elas de outro jeito. Eu acho que quando a mutilação acontece, eu acho que a mulher parece que perde grande parte de você, porque ali é o alimento da vida para o filho, né? Vou te dar um exemplo, a mulher ela precisa da mama para alimentar e eu penso assim, se ela teve um filho, teve um câncer depois e ela perdeu a mama, isso para ela é muito importante. E uma coisa que eu tenho curiosidade, assim, como curioso também, perguntar, depois se acontecesse no caso de uma mutilação, se coloca um silicone ou não pode fazer uma prótese no lugar onde o peito foi mutilado? Certo, é uma pergunta que eu acho que muitas pessoas queriam saber. Essa palavra, a mutilação, é esse o termo que o pessoal normalmente usa, inclusive nos estudos, mas eu acho que essa palavra ela é muito pesada. Mas o sentimento que ele gera na mulher é justamente esse. Eu sinto isso nelas. Sim, é muito pesado, é muito difícil até falar, acompanhar, né? Sim, sem dúvida. E pra gente que é médico, o pessoal acha que a gente acostuma, é impossível acostumar com uma coisa tão anormal, né? Sim, bizarro. Porque o sofrimento da outra pessoa, a gente sabe, diagnóstico de câncer, independentemente do local, existe um medo geral em cima disso. Há muitos anos atrás isso era meio que uma sentença de morte, hoje em dia não é. Eu coloquei aqui que o câncer de mama, a gente consegue chegar a mais de 90% de cura. E para a mulher tratando de mama, a mama ela tem uma representatividade, você colocou a questão da amamentar, esse contato com o filho, mas também ela representa muito o feminino, né? Sim, Você vê em desenhos, logomarcas, você sempre vai ver um formato de mama, alguma coisa relacionada a isso, representando a mulher. Sim. E a mama também é algo, ela tá aqui na frente, não é uma coisa que você esconde. Por exemplo, e quando isso acontece, da retirada da mama, é uma coisa também que a gente consegue ver visivelmente. Sim. Porque a gente vê a diferença de um peito e de um outro. A gente sabe que uma pessoa teve um câncer de mama de isso vai gerar insegurança no relacionamento, ela fica com vergonha às vezes, pro marido, que ela é casada há 20, 30 anos, ela passa a ter com vergonha dele ver ela Você acha que isso mexe? Mutilada? Eu tenho certeza. Né? Mexe muito com a autoestima das mulheres na questão do relacionamento. Acho que os homens abandonam as mulheres nesse período. Tem isso, acontece. Tem muito homem que não é paciente. que não é o suporte, não é um parceiro de fato,
não dá essa Que não tá ali. assistência ali para essa mulher, que é fundamental. Porque eu acho que o homem, nesse período, eu acho que ele é uma base forte de um alicerce para segurar todo aquele rojão que ela tá segurando psicologicamente, né? Sim, Pessoas o julgando. companheiro, que é a pessoa que a mulher está compartilhando a vida dela, muitas das vezes ali, muitos anos, a gente, pensando no câncer de mama, a gente vai pensar uma mulher ali em torno dos seus 50 anos, vamos falar assim, lógico, igual eu coloquei, tem as exceções, mas em todos os seus 50 anos, então é uma mulher que normalmente está há vários anos com aquele parceiro, é um momento extremamente difícil, tem essa questão dessa representatividade da mama para o feminino, então essa questão da mutilação, isso é muito pesado, isso interfere muito, muitas vezes vai quadro de depressão, às vezes o marido não procura mais a mulher, ou às vezes a mulher também se distancia um pouco mais do marido por conta da questão que eu falei, dessa insegurança, dessa timidez. Então, não é uma coisa incomum a gente ver o relacionamento terminar depois que isso acontece. Infelizmente, são assim as consequências que se seguem disso. Óbvio que não é todos, a gente vê também muita família, filho, marido, esse que é dá o momento, suporte, né? Da família estar junto, sim. dependente do que... É um momento de fragilidade muito grande. Eu acho que isso é muito emocionante. Isso me mexeu muito comigo, real. Eu não acompanhava muitas histórias do câncer, até a Ana Furtado abrir claramente como foi a vida dela, como foi o processo dela difícil, como o Boninho, que eu pensei assim, vamos supor, o Boninho ele é o filho do dono da Rede Globo, mas ali naquela hora ela mostrou pra gente extremamente como que era ter um parceiro. Sim. Além de um programa de televisão, de ser um filho de um diretor, de ser um diretor, ali ela falou de humanidade. Então, toda vez que ela falava que o alicerce do homem, naquele momento, era importante para ela, eu sentia que ela estava falando do homem que era muito especial para ela. Que naquele momento de dor, fez o momento dela mais feliz, porque ela pensou que não ia voltar, pensou que ia deixar a sua família. Então, eu acho que ali a gente deixou de ver o lado pessoas estrelas, e a gente viu que realmente pode ser uma estrela, pode ser uma pessoa que é anônima, mas que o carinho e o cuidado com a mulher tem que ser de todas as partes, né? Sim, sim, sem dúvida. Isso a gente vê acontecendo, infelizmente, como eu coloquei, o câncer de mama é extremamente frequente, é o câncer mais frequente, existe essas inseguranças que a gente colocou, existe o medo da morte pelo câncer, essa insegurança, tudo isso. Você perguntou sobre questão do silicone, da reconstrução. Hoje em dia o SUS oferece essa reconstrução e existe a ideia de tentar fazer essa reconstrução de forma mais imediata possível. Porque assim, as pessoas pensam que o SUS ele também oferece esse tratamento, mas é uma longa fila de espera de pessoas, ou para o câncer tem uma atenção especial? Porque eu sei quanto é difícil hoje pelo estado que o Brasil se encontra, pelo estado de saúde, que às vezes vocês precisavam ter mais suporte hoje, que o nosso país é rico para isso. Eu acho que vocês deviam ter mais suporte em todas as áreas, não só do câncer. Mas acredito que nessa parte do suporte do câncer, da parte igual você falou, da colocação da mama, tem uma prioridade para isso, ou tem um tempo de espera, ou é uma fila de espera demorada? Ô Luiz, o SUS seria o Sistema Único de Saúde que a gente fala, mas a gente vê que ele não é uniforme. Né? Então, ele depende muito de local. A gente está aqui numa região nossa aqui do sul de Minas, a gente tem uma região, de certa forma, privilegiada aqui. É uma região, de certa forma, rica, de acesso fácil a tratamento. Por exemplo, Baipendi, você faz mamografia ali em Baipendi. Você tem São Lourenço, que dá um suporte no SUS, falando de SUS, dá um suporte muito bom para isso. Você tem Varginha, que também está muito próximo. Normalmente as cirurgias no SUS são feitas lá. Então, assim, eu com meus pacientes, a experiência que eu tenho trabalhando é muito positiva dentro do SUS. Muito positiva mesmo. Porque até o SUS surpreende é importante, pouco, às vezes, dessa ideia que a gente tem das filas, que realmente existem, mas isso é muito variado de região para região. E casos também, né? Sim, sim. Então, assim, eu tenho um caso que acho que é muito legal falar dele, que foi uma paciente que ela vinha fazendo as mamografias dela certinho, de rastreio, uma paciente sem risco aumentado, sem caso na família, sem histórico, tudo certinho, sem nenhuma queixa, sem nenhum nódulo. E ela vinha fazendo a mamografia dela certinho, a última mamografia dela estava perfeita, e aí ela fez uma nova mamografia, deu o tempo certinho, período, intervalo correto, ela fez de novo, e aí veio uma lesão. E aí, eu vou até aproveitar aqui para falar da tal da classificação de BIRADS, que foi uma pergunta que
eu recebi na internet. Prestem atenção, né? Você que perguntou para o doutor está intercalando comigo as perguntas, então ele está falando da parte dele agora com algumas perguntas. Sim. Essa classificação, primeira coisa, a mamografia é o principal exame para o diagnóstico do câncer de mama. Principalmente falando de rastreio. Ela consegue detectar lesões que outros métodos não conseguem. Além da mamografia, a gente vai ter ultrassom e vai ter a ressonância. A ressonância é mais de exceção. O mais comum que a gente vê é mamografia e ultrassom. Mas não falando só de Brasil, mas de mundo, mamografia é o exame que a gente chama de padrão ouro. Ele é o exame direcionado para isso, tá? Tem um pouco de relacionado também aí com a idade. Mulher muito jovem, a gente não faz mamografia por conta da densidade da mama, a imagem não fica muito boa de se interpretar. Então faz normalmente o ultrassom ou a ressonância. Mas mulheres nessa idade que eu falei, dos 40 aos 70 anos ali, mamografia é o exame, tá? E aí, quando a mulher faz esse exame, vai vir a descrição, tudo mais lá, os dados, tudo certinho. No final, lá na conclusão, vai vir uma classificação BIRADS. Essa classificação também ela é universal, ela é usada no mundo todo, e ela tem uma numeração. Ela vai do 0 ao 6. E cada número aí, ele meio que tem o seu significado. Então, de forma bem simples aqui, vamos justificar. A classificação 0 seria um exame que essa mamografia ela foi inconclusiva. Ou seja, o médico lá que está avaliando o exame, ele olhou e falou, olha, não garanto que esteja alterado ou não tenho segurança de afirmar que a alteração é do tipo esse ou esse, então eu recomendo que seja feito um outro exame. Normalmente a gente faz um ultrassom para complementar essa mamografia. Aí a conduta, fazer um outro exame para complementar, sim. Você pede um outro exame para fazer uma avaliação melhor ali, certo? Classificação 1 é um exame, a gente fala, perfeito, ele tem 0 alteração. Então não tem nenhuma alteração, nada a se fazer com esse exame, tá tudo perfeito, nenhuma alteração, nem as alterações benignas, não tem nada alterado na mama, a mama está perfeita, repetir o exame daqui 2 anos. Tá? Intervalo entre uma mamografia e outra no rastreio, recomendação básica, 2 anos. O rastreio que ele fala, gente, é a condição de ver como que está o câncer, ou então dar início ao tratamento. Então, o rastreio vai ser uma forma de saber. O rastreio é um rastreamento mesmo da sua saúde, né, doutor? Perdão. A gente faz assim, tem 2 tipos de exame, pensando principalmente, vamos falar de mamografia. Existe a mamografia de rastreio. O que é rastreio? Eu vou pegar aquela mulher na idade, naquela faixa etária, e eu vou fazer o exame nela, mesmo sem ela ter queixa, mesmo sem ter nódulo, sem ter nenhuma alteração. Que é o certo. Isso é o rastreio. Ela não tem queixa, eu estou pegando sem nenhuma alteração, eu vou tentar procurar alguma coisa ali. E existe o exame que a gente fala, o exame diagnóstico, que aí ele não precisa ser necessariamente feito nessa idade, a gente pode fazer fora dessa faixa etária, e aí é um exame onde eu vou investigar uma alteração que eu encontrei. Entendi. Então a mulher encontrei um nódulo durante o exame. Então é um exame diagnóstico. Né? Então são tem coisas tem essa diferença. Então, eu estou fazendo. Exato. É importante deixar isso claro. É para aprender também. Porque a gente fica falando rastreio. Então, rastreio é quando você vai fazer um exame, por exemplo, o preventivo, que a mulher normalmente faz todo ano, preventivo, é um exame de rastreio. Ela não está com uma queixa, ela não está com sintoma nenhum. Ela está fazendo o exame que vai ser coletado para identificar ali se tem alguma alteração sugestiva, no caso, um câncer de colo de útero. Entendi. Né? Então, é para a gente tentar pegar isso quando está no iniciozinho do caso, porque a gente consegue fazer um tratamento muito menos invasivo. No caso da cirurgia de mama, que a gente falou aqui, você consegue fazer o que a gente chama de seterectomia, a gente tira só um setor da mama, a gente não vai ter que tirar a mama toda, você tira só a parte do nódulo com um pouco de margem, né? Tem que dar um pouco de margem, mas você consegue fazer isso. E o nódulo também, no caso, se você conseguiu pegar ele menor, óbvio, nódulo menor, você retira uma área menor da mama. Então, tem essa situação, exame de rastreio e exame diagnóstico, essa diferença. Então, eu falei o BIRADS 1, falei o 0, falei o 1, BIRADS 2. BIRADS 2 significa que existe alteração na mama, mas essa alteração ela é com certeza benigna, tá?
Então, a conduta é a mesma do 1, tá? A benigna é quando a gente não tem nenhum risco, pode se operar e ficar aí monitorando. Não, benigno a gente não Não opera, não opera, não faz biópsia, a porque gente não tem não nada. faz nada, tá? Entendi. A gente vai mamografia daqui 2 anos. Conduta é igual a do 1, Sim. tá? É só para falar, olha, tem uma alteração na mama aqui. Pode ser, às vezes, que a gente fala calcificação, pode ser, às vezes, um linfonodo que foi encontrado. Enfim, tem várias coisas que podem aparecer ali, mas enfim, o 2 ele garante que ele é benigno. E uma lesão benigna, ela não vira maligna. Não vira maligna, onde tá? você vai chegar ainda, isso, né? Isso. Aí a gente vai para o BIRADS 3. BIRADS 3 é uma lesão provavelmente benigna. Provavelmente. Provavelmente. Então, provavelmente não é com certeza. Então, o provavelmente... O que a gente faz? Mas assim, é altamente provável que seja, mas a gente não garante. Então, tem aquele ponto de interrogação para ainda continuar a fazer o Então, assim, óbvio que cada caso é um caso, igual eu tô falando tentando fazer uma forma bem simplificada, mas normalmente no BIRADS 3 a gente vai repetir o exame a cada 6 meses, a gente diminui esse intervalo. Às vezes a gente fazer de 2 anos, a gente não quer olhar isso de novo daqui 6 meses, e a gente faz isso durante 2 anos, no máximo 2 anos. Se nesses 2 anos ele continua com as mesmas características, o mesmo tamanho, não modificou, a gente fala que ele vira um 2. Volta para o 2, aquela lesão passa a ser considerada benigna. De número 2. Volta aquela conduta de mamografia a cada 2 anos. Se não, ele mudou as características, eu acho que está aumentando, está ficando diferente, aí ele vira a próxima classificação, ele passa a ser considerado um 4, e o 4 tem indicação de biópsia. Tá? Então, então a biópsia ela já vai ser mais avançada. Isso, a biópsia já é a gente fala assim, uma lesão que já é mais suspeita de ser um câncer, de ser um tumor maligno. Uma estatística de 80%? Não. A grande maioria dos nódulos, inclusive, são benignos, tá? Cerca de 70% dos nódulos encontrados na mama são benignos. Tá? Então, até fica a mensagem, se você encontrou um nódulo na sua mama, você tem muito mais chance de não ter um problema grave, não ter um câncer, do que de ter um câncer. Mas se você encontrou um nódulo na sua mama, procure um médico. Vai investigar o que é. Não importa a sua idade, não importa o que esteja acontecendo. Vai ao médico. Vai no médico, vai procurar atendimento, vai investigar, vai conversar com o seu médico de confiança, vai ver o que está acontecendo, tá? Então você tem essa classificação 4, que já é um nódulo, vamos dizer, um meio do caminho, já tem umas características um pouco mais diferentes, mas se indica biópsia. Classificação 5. Já é um nódulo com mais probabilidade de ser maligno. Aí, essa porcentagem que eu falei, ela já meio que se inverte. Ele tem bem mais chance de ser um tumor de fato maligno, mas ainda não é diagnóstico. Se indica biópsia, certo? E o BIRADS 6, ele é mais uma classificação, ele não é nem diagnóstico, nem de rastreio, ele já é quando você já tem o diagnóstico, você já sabe que aquilo é um câncer, e às vezes você quer avaliar um tratamento, às vezes uma quimioterapia, se ele diminuiu, se ele aumentou, teve boa resposta ao tratamento, você já sabe que ele é câncer. Aí vai para a classificação 6. Uma dúvida assim que eu tenho, uma boa imunidade para quando você está no tratamento de um câncer de mama é uma prioridade para que você tenha um tratamento mais forte, alimento, coisas que possam deixar a mulher mais fortalecida, ou isso não faz mais parte do sistema imunológico quando acontece de tudo estar acontecendo, se estiver no estágio mais grave, não tem como salvar, um exemplo? Ou então isso é só uma... o câncer e o próprio tratamento, quando a gente fala em quimioterapia, ele tende a afetar a parte da imunidade. Então a mulher fica mais vulnerável, quando a imunidade de qualquer pessoa está baixa, a gente fica mais vulnerável a infecções. Então o que poderia ser uma gripezinha, uma gripe leve, vamos dizer, e eu estou falando gripe como se fosse uma infecção qualquer leve para a maioria das pessoas, para aquela pessoa pode ser um grande problema, ela pode trazer problemas de fato graves. Então assim, de um modo geral, a pessoa está bem nutrida, ela ter hábitos de vida saudável, óbvio que ela vai passar de uma forma talvez mais leve, mais tranquila pelo tratamento. A alimentação bebe bastante inclusive água. A alimentação e esses hábitos de vida saudáveis são fatores de proteção contra câncer de mama. A gente tem visto que fatores de risco, vamos voltar um pouco para eles,
falei de alguns, que daí não falando todos, mas alcoolismo não, mas o consumo de bebida alcoólica, ele aumenta o risco da mulher ter câncer de mama. Obesidade. Drogas também? Drogas eu não vi nenhum estudo especificamente mostrando, não, mas o álcool sim. O álcool sim. O álcool é definido que sim. A obesidade também, e de forma geral, sedentarismo. Né? Pessoa sedentária, né? Pessoa que não tem o hábito daquela prática de atividade física regular, ela tem um risco maior de ter câncer. E aí, obesidade e esse sedentarismo, eu vou falar nem só de mama, tá? Mas vários outros tipos de câncer, eles também são fatores de risco. Sim. O cigarro, no caso da mama, isso não está muito bem claro a relação. Então, tem alguns estudos que consideram, alguns que não. Isso não é uma coisa muito, não é um consenso, não é uma coisa muito bem definida com relação ao tabagismo e câncer de mama. Mas o cigarro, a gente sabe que ele é o principal causador de câncer de um modo geral, né, e dos outros tipos de câncer, tanto homem quanto mulher. O cigarro, ele é disparado o principal fator causador de câncer. Então tem esses fatores de risco e uns outros fatores, e esses são assim, modificáveis, né? Você consegue, através de mudança de hábito, reduzir o risco de você ter. Agora, igual eu expliquei, medicina é risco, é chance das coisas acontecer. Não significa necessariamente que uma pessoa que tem maior risco tenha a doença, e nem que uma que tenha baixo risco não tenha. Entendi. Pode acontecer. Você pode ter uma mulher que nunca bebeu na vida, ela tá com o peso, sempre teve o peso perfeito, é atleta, e ela pode ter um câncer de mama. Entendi. Né? Mesmo uma coisa, você pode ter uma mulher que bebe bastante, é obesa, não vai na esquina, louca de tudo e não tem nada. E não tem nada. Pode ter, relativo, pode ter. Mas é risco, é a chance. Ela tem muito mais risco de acontecer com ela do que com a outra. Entendi. Significa que vai? Não necessariamente. Porque o corpo, ele é uma caixinha de surpresa. Sim. Né? São muitas as variáveis. A gente dá os sinais, né? Essas coisas não são certeza de que vão acontecer. Isso não só falando de câncer. De modo geral, as coisas são assim, probabilidade. É mais provável que aconteça. Vai de fato acontecer? Não. Nunca sabe. Né? É igual eu costumo, para explicar de forma mais simples, eu falo, é igual jogar na Mega Sena. Se você jogar um bilhete, você tem uma chance. Se você jogar 10 bilhetes, você tem 10 vezes mais chance. Significa que você vai ganhar com 10? Não. Exatamente. Mas você tem 10 vezes mais chance do que quem jogou um bilhete só. É a oportunidade que você tem de tentar, né? Sim. Entendi. E tem aí os fatores que não são modificáveis, né? O estrogênio, que é o hormônio feminino, está muito relacionado a essa questão do câncer de mama. Então, assim, uma mulher que teve a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, precoce, abaixo dos 12 anos, ela tem um risco maior de desenvolver o câncer de mama. A mulher que teve a menopausa tardia, depois dos 55 anos, ela tem mais chance de ter câncer de mama. A mulher que engravidou depois dos 30, primeiro filho, né? Depois dos 30, ela tem um risco um pouco maior de ter câncer de mama. Mulher que nunca engravidou, interessante. Né? Ela tem maior risco de ter o câncer de mama. Não é um aumento muito grande, mas é maior do que a mulher que engravida ali aos 20 anos, por exemplo. E amamentar é um fator de proteção contra o câncer de mama. Bacana isso, gente. Escutaram isso que ele falou? Pode repetir, por favor? A amamentação, o hábito de amamentar, ele é um fator de proteção contra o câncer de mama. Então, além de todos os benefícios que existem para a saúde da criança, do bebê, não só no período enquanto ele é uma criança, mas até para a vida adulta, uma boa amamentação na infância, isso é fundamental para a formação, para o crescimento, né, do indivíduo. Isso é um fator de proteção para a mãe, faz bem para a mãe também. E para a criança, né, também, né? Sem dúvida. Então, assim, estimular cada vez mais o aleitamento materno. Consultório a gente escuta cada coisa, sempre tem um parente, uma sogra, uma vizinha que fala, teu leite está fraco, a criança está passando fome, aí a pessoa começa a dar fome. Hoje eu percebo que poucas, essas meninas dessa geração, as mulheres hoje dessa geração, dos anos 2000, não sei, posso estar errado, eu sinto que muitas meninas hoje que também engravidam cedo, elas têm pouco leite no peito, e assim, antigamente eu vi que as mulheres falavam, eu dei mamar até 2 anos, 3 anos.
Hoje em dia as meninas nascem assim, ah, eu não tive leite para dar pro meu filho. Você acha isso preocupante? Ou é genética? Eu assim, opinião. Não vou te falar assim, dado, porque eu não li estudos sobre isso, não vou falar a idade. Isso é uma opinião minha. Tá? Ok. Eu vejo que é mais comportamento, meio que cultural. Entendi. Tá? Porque a mama, a produção do leite ali materno, primeiro ele precisa de estímulo. Então, quanto mais o bebê mama, mais leite a mulher tem. Porque às vezes a mulher sente uma dor na hora de botar pra mamar, já acha que é o fim do mundo, né? Sim, Ainda mais quando é de primeira viagem. E entre essas questões que eu coloquei, por exemplo, se a mulher começa a dar mamadeira pro neném ali, com uma fórmula ou com, enfim, com outras coisas que não é indicado, o neném começa a meio que se acostumar a chupar com o bico da mamadeira, ele mesmo não vai querendo. Porque perde aquela coisa de contato, né? E aí você vai perdendo esse estímulo de sucção ali no peito dela, os hormônios, a preparação toda do corpo dela para produzir esse leite vai diminuindo. Automaticamente. Então ela vai, de fato, vai reduzindo. Então, assim, eu vejo uma coisa mais cultural. Eu também acho, assim, na minha opinião, porque eu vejo que muitas mulheres forçam a querer e outras, não deu leite, tá bom, aí desiste de dar a amamentação pra criança. Eu vejo que é óbvio, né, eu não posso generalizar, falar que é uma coisa que acontece com todo mundo. Porque senão, às vezes, coitada, a menina lá não tem leite, ela vai ficar se sentindo culpada, isso acontece, às vezes, também. Não tem outros fatores. Outras genéticas, né? Também que podem gerar isso. Sim, né? Tem outras coisas na jogada aí, né? Mas a gente na maioria assim da coisa popular, o que né? eu vejo, pelo menos principalmente no meu atendimento, eu vejo que é uma coisa mais de... E é engraçado que sempre tem essa fala de uma outra pessoa, ou é a sogra que fala, uma tia que fala, a vizinha que fala, teu leite tá fraco, não tá sustentando a criança tá passando fome, umas coisas assim. O leite materno é o alimento mais maravilhoso, né, que existe no mundo, não existe nada. Eu acho que a mãe que é privilegiada, né, para fazer isso, ela tá completamente conectada com o que ela trouxe para a terra. Nada que se compare com aquilo ali. E o ato de amamentar, deixar claro o que falar mais uma vez, é um fator importante de proteção contra o câncer de mama. Teve alguma pergunta sua da internet que você lembre, que você acha que é interessante trazer, de alguma pessoa que você lembra da internet, ou a gente falou de todo mundo aqui? Luiz, teve a pergunta da questão dos sintomas, teve questionamento com questão dessa parte de prevenção. Se um nódulo categoria 2 do BIRADS lá, ele pode virar 3? Um que é categoria 2 não vira 3. Você pode surgir um novo e esse novo pode ser 3. Mas o que é 2 é 2. Entendi. Né? Igual eu expliquei, o 2 ele é com certeza um nódulo benigno. Uma coisa que é importante assim, a gente falar, lesão benigna, principalmente de mama, a gente não tem necessidade de biópsia, de mexer. Biópsia, vamos esclarecer. O doutor vai esclarecer para vocês de casa. Para quem não sabe, ali toque aproveitando o doutor mesmo, gente. Para quem não biópsia, o que é biópsia? Biópsia é o seguinte, a gente fez o exame lá de imagem, a gente viu, a gente olhou para ele, viu as características e falou, olha, ele não tá com a cara muito boa não, tá parecendo um nódulo suspeito, tem mais chance, não acho que é benigno, vamos ver o que é. Então, o que é feito? Normalmente você faz isso guiado por ultrassom, normalmente é ultrassom, então você vai estar guiando, você vai localizar ele com ultrassom e vai com uma agulha, você vai tirar um pedaço daquele nódulo. Entendi. E aí vai para o estudo, para o patologista avaliar ali quais são as células que estão formando aquilo, quais são as características dele. Então eu falo que na biópsia a gente vai ter, falo nome e sobrenome da lesão. Sim. E aí eu vou ter clareza. E aí se for uma lesão benigna, beleza, acabou, não vou fazer mais nada, segue a vida. Não, é uma lesão maligna, então beleza, a gente vai operar. Mas sabendo que é uma lesão maligna, a gente sabe qual exatamente é, porque a gente tem algumas que são mais agressivas, outras não são tão agressivas assim. Então você vai programar o tratamento. Porque teve uma pergunta aí da questão do se invasivo ou não, né? Mas então, normalmente a gente vai passar, as etapas são essas, então eu falei lá, entrevista, exame físico, e aí normalmente no exame físico a gente vai decidir se pede um exame de imagem ou não. Normalmente é a mamografia, pode ser ultrassom, pode ser a ressonância, melhor para cada caso o médico vai ter que decidir, mas de modo geral é a mamografia. Feito o exame, se houver a suspeita de uma lesão maligna, vai ser indicado biópsia. Feita a biópsia, você vai ter clareza ali do qual é aquela lesão, e aí o cirurgião vai poder programar melhor
como que ele vai abordar, qual tipo de cirurgia que ele vai fazer. A gente falou de não ser tão invasivo, de tentar preservar o máximo de mama possível. Hoje em dia existe técnica cirúrgica que, por exemplo, você não retira, por exemplo, o mamilo da mulher, você corta em volta da auréola ali para tentar diminuir a questão de cicatriz e tudo mais. Sempre que é possível fazer, se opta por isso, né? Isso é sempre... E de novo aqui. Tá indo, mas isso. Tá, nem sempre é possível fazer, mas sempre que existe a possibilidade, isso é feito. Lógico que, em primeiro lugar, a gente preza pela saúde. Primeiro lugar, Então, assim, não adianta eu querer fazer uma cirurgia bonita e deixar um pedaço de tumor lá dentro para depois ter que reoperar. E fazer uma coisa... Né? Então, assim, primeira coisa eu preciso ter certeza que eu vou conseguir tirar tudo que eu preciso tirar. Segunda coisa vamos tentar deixar o mais perfeito possível aqui. Né? Para que a paciente se sinta também. Então, assim, questão de quimioterapia, de modo geral, ela não é indicada, assim, lógico, cada caso é um caso, depois da cirurgia, né? A radioterapia que é mais frequente, e também depende de cada caso, nem sempre é indicada. Você pode fazer quimioterapia antes de operar, dependendo, às vezes o tumor está meio grande, a gente fala, não, vamos tentar uma quimioterapia, pra ver se a gente consegue pelo menos diminuir ele um pouco, porque às vezes uma cirurgia que você teria que retirar a mama toda, você retira só o setor. Né? Então isso pode ser feito, mas aí cada caso é um caso. Né? O tratamento hoje em dia, cada vez mais ele é personalizado, vamos falar assim, né? Não é aquela coisa, igual eu falei dos primeiros, quando começou -se a se tratar, que era que o tratamento para todo mundo era tira a mama toda, tira o músculo, tira tudo. Né? Hoje em dia é muito direcionado para o caso, por isso a biópsia é tão importante, para ter essa programação do que vai ser feito tudo certinho. E aí o caso interessante que eu estava falando da paciente, a gente achou o nódulo, tal, ela foi para biópsia, aí curioso também, o médico do SUS, São Lourenço, ele fez a biópsia veio inconclusiva, ele persistiu até ele ter certeza do que era. Então você fez mais 2 biópsias até ele ter certeza do que era ali, e aí veio de fato, era um tumor maligno, era um câncer. Essa paciente já operou, ela está com menos de 30 dias de cirurgia, e foi retirado um nódulo que ele não tinha nem 1 centímetro de tamanho. Então, assim, ele não era nem palpável. Aquilo que eu coloquei. A importância do rastreio, né? Você achar um nódulo antes dele ser palpável. Né? Uma coisa quando está palpável é porque já tem o seu estágio gravado. Né? Um nódulo, assim, dificilmente a gente consegue palpar um nódulo com menos de 1 centímetro. Não sei que esteja muito pertinho da pele. Entendi. Aí talvez a gente consiga. Mas um nódulo um pouco mais profundo, com menos de 1 centímetro, é muito difícil conseguir sentir. Tá? Então, assim, às vezes, por isso que eu falei, se você for esperar sentir, perceber um nódulo para você procurar um médico, já perdeu esse tempo. Então, o ideal é o rastreio. O ideal é o rastreio. A gente tem que focar muito nisso. Acho que essa é tudo que eu estou falando aqui, acho que a principal mensagem que tem que ficar é fazer o rastreio. Olha aí, gente, a dica principal que o Dr. Nilo está falando para vocês é o rastreio. Se vocês quiserem seguir o Dr. Nilo, vai aparecer aqui na tela para vocês o Instagram dele. Caso vocês tenham dúvida, eu vou deixar na tela o Instagram dele para vocês, profissional de trabalho, para que vocês tirem dúvida profissional. Caso vocês queiram adicionar o doutor, o Instagram dele está aqui na tela para vocês. Vocês podem seguir ele nas redes sociais. Tá gostando desse podcast? Eu sei que está um entretenimento bem bacana. A gente está quase chegando praticamente no final, porque a gente não tem mais nenhuma pergunta do Dr. Nilo. Falamos coisas muito importantes para vocês. Como eu disse, hoje o entretenimento é de saúde, para que você, mulher, se sinta mais à vontade para procurar um médico para fazer seus exames. O Dr. Nilo vai deixar um recado final para a gente fazer essa entrevista. Para mim foi um prazer tirar dúvida de vocês que mandaram suas perguntas em casa. Eu achei assim, extremamente importante vocês saberem o quanto é importante a ajuda de um médico para que vocês conheçam o tratamento. Então eu quero deixar o Dr. Nilo dar a última palavra dele aqui para a gente encerrar esse bate-papo, que para mim foi surpreendente, muito maravilhoso. Eu tinha essa vontade de conhecer um médico, sentar assim mesmo e conversar, ter um bate-papo descontraído para levar informações para vocês. Então, passo a palavra para o Dr. Nilo, para ele fazer o agradecimento, e se cuidem sempre, porque a prevenção ela é importante no caso do câncer de mama. Primeiro, assim, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui para poder falar sobre isso. É extremamente importante divulgar informação sobre saúde, de um modo geral, sobre conhecimento, sobre ciência, de um modo geral. Internet, eu acho que é uma ferramenta maravilhosa, mas o mau uso dela pode trazer problemas, né? Às vezes gera angústia, gera medo, gera
alguns problemas aí. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com o que é falado, com o que é informação. Eu deixei bem claro aqui quando eu fui falar o que era opinião minha, Sim. né? Porque tudo que eu falei aqui, se vocês acessarem o site do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, essas informações vão estar lá. Tá? E para vocês que não sabem, o Dr. Nilo, eu observei ele na pandemia, tá? Ele falou diversos assuntos importantes sobre o Covid. Tinha pessoas que estavam desesperadas na pandemia, sem informações, sem temas para falar. E ele sentou, falou, se explicou, falou do diagnóstico do Covid, falou pra galera ter calma, o que era fake news, o que não era. Foi como ele disse, a internet hoje em dia é uma terra de Marlboro, as pessoas fazem o que quer, fazem informações de fake news, e às vezes eles que são profissionais não tem como se explicar, porque às vezes as matérias que saem erradas. Mas eles estudaram muitos anos para isso, para trazer a informação real para vocês. Porque o estudo de um médico não é a informação de um jornalista. O jornalista ele pode buscar aquele conteúdo, mas você só vai ter aquilo 100% de certeza se você sentar e ouvir uma pessoa que realmente entende. Então, por isso que eu achei o Dr. Nilo na pandemia, eu assisti algumas matérias dele, foi importante para mim também, que eu estava dentro de casa assim, extremamente louco. Não vou mentir, o doutor já estava surtando com essa cidade aqui. Fiquei 3 meses sem ganhar dinheiro na pandemia, e quando eu vi sua matéria em relação ao trabalho, como devia trabalhar, como eram os cuidados no trabalho, você foi muito importante. Eu quero deixar isso aqui claro no meu podcast e te parabenizar por isso, pelo trabalho excelente que você fez de comunicação com o paciente, com todo mundo que ficou apavorado nessa cidade aqui com a pandemia. Quem te assistiu, teve uma cliente até que foi fazer uma maquiagem lá em casa, ela comentou, quando eu disse, vou entrevistar um médico, aí eu falei o seu nome, ela falou, eu conheço ele, eu sou paciente dele, eu sou de Baitendi. E eu fiquei muito feliz, porque ela falou muito bem do doutor, disse a importância dele da família, eu conheço a esposa dele, a filha dele, eu ia passear com o meu cachorro, foi assim que eu tive contato com a família do doutor, sem saber que era a família do doutor, depois que ela falou que era a esposa dele. Então, para mim, foi uma honra, porque a esposa dele também, ela trabalha na área da saúde, mas ela trabalha na parte bucal, ela é uma dentista, não é? Uma cirurgião dentista formada. A gente vai também tentar trazer ela no podcast pra gente fazer algumas perguntas para ela, para tirar dúvida de vocês. Mas foi através da informação dele que muita gente ficou calma na pandemia. Ele, se ele tiver outra oportunidade, eu quero trazer outros temas para ele falar para vocês, ansiedade, transtorno e outras coisas que também que eu quero te dar dúvida. Logo eu que sofri de crise do pânico e ansiedade na pandemia, uma coisa que eu não tive, queria deixar isso aqui para vocês. No processo da seleção do Big Brother eu tive uma crise do pânico, eu nunca tive que era, e de lá eu tive outros medos de insegurança e ansiedade. Isso é uma coisa que a gente vai deixar para um outro tema, caso o doutor esteja disponível, porque eu vi ele falando de ansiedade também. Então procurem um médico para qualquer tipo de coisa que vocês tiverem, porque eles são importantes para o nosso futuro, para a nossa saúde, e eles que lutam na linha de frente. Quero deixar isso bem claro. Deixam a família, deixam suas casas, deixam tudo que tem para fazer final de semana, um churrasco, uma comida, para estar levando para vocês mais vida, mais qualidade, mais dedicação para cuidar da saúde de vocês. Então respeitem sempre os trabalhos dos médicos, ouçam eles em primeiro lugar antes de você achar que você é um médico, porque eles sim fazem a diferença. Por isso que hoje foi um prazer te trazer, doutor Nilo. Espero trazer muito. Você mais voltas, tá? Agradeço muito, estou à disposição, sempre que eu puder ajudar, souber também entender sobre o caso ali, a gente vem falar. E fala para as mulheres aí como que elas têm que fazer o exame. Tem que fazer o exame, gente. Não tem medo. O exame não é a coisa mais confortável do mundo, mas assim, ele pode salvar a tua vida mesmo, sabe? Então, não deixe de fazer, tá? Faça, procure o seu médico, seja no postinho de saúde, seja seu ginecologista, seu mastologista, enfim, o médico da sua confiança. A gente falou muito do SUS, falou da questão da comunidade, hoje essa questão do PSF, o Programa de Saúde da Família, o famoso postinho. Ele está presente no Brasil inteiro. Ele tem que estar presente. A gente que somos tipo assim, eu que vim da comunidade, de uma questão pobre, o postinho me ajudou em muitas questões. Então, assim, se eu queria fazer um exame, eu tinha disponível pelo SUS, então eu ia lá no PSF da comunidade do Morro do Palácio, que era extremamente aberto pra gente, fazer todos os tipos de coisa, encaminhamento, em Niterói, no Rio de Janeiro, onde eu morava. Então, hoje aqui, graças a Deus, eu não tenho essa ainda no médico, porque fiz meus exames de hemograma completo agora e tenho uma saúde boa, graças a Deus. Então, assim, eu penso assim, se você precisar de ir, não fica com vergonha, não, porque os outros vão falar. O importante é se cuidar, e o que os outros falarem é o que os outros vão falar. O importante é você se cuidar, se é no postinho, se é no particular, não importa. O SUS é para quem não tem acesso e condições, né, doutor? Sim, o SUS é uma porta aberta para qualquer pessoa, né? Independente de classe, independentemente, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, exato, você está indo buscar atendimento. Exato, a gente está ali para atender qualquer pessoa.
não tem julgamento, não tem nada, não tem preconceito ali no atendimento. E aqui, quanto mais a pessoa puder passar de informação, e outra coisa importante, nunca fala mentira pro médico, pelo amor de Deus. Não que é às vezes isso, a gente faz alguma pergunta, a pessoa fica com vergonha. Eu nunca menti, doutor. Eu não vou falar, nossa, você faz de forma alguma. Não, sabe? Ele não é psicólogo, né? Ele é um médico. Eu não tô ali pra delegado, né? Pra te escolher pra ser minha amiga ou não, ou coisa do tipo. Eu tô ali pra te ajudar da melhor forma que eu conseguir, baseado no conhecimento que eu tenho. E quanto mais informação e mais precisa for a informação que você me passe, melhor eu vou conseguir te ajudar. De um diagnóstico. Então eu vou muito conseguir importante. te entender o que é o problema. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho uma doença. Às vezes a pessoa tem, mas chega lá na frente do médico e fala, eu não tenho doença nenhuma. É engraçado quando vai o paciente com um acompanhante, porque um fica desmentindo o outro. Assim, por exemplo, você pergunta, você faz isso? Não. Aí o outro faz sim. Aí você fica... Entendeu? É mais fácil falar, eu faço. Quando a médica me pergunta, fala seu histórico, fala médico, eu faço isso, eu não faço, eu sou assim, eu sou assim. Exatamente. Então, porque assim, a sinceridade, a gente não tá lá para julgar. Existe, obviamente, questão de sigilo médico. Sim. Tudo que é falado ali, ele é sigiloso. A gente nunca vai expor um nome de paciente, uma situação de paciente. Igual eu cheguei a comentar casos de paciente aqui, mas assim, ninguém falou nome. Nunca com nome, nunca com nada que possa identificar alguém. Gosto de perguntas também que a gente falou aqui, né? O que foi falado aqui, assim, foi sempre na intenção de ajudar quem está ouvindo. Com exemplos práticos, isso eu atendi, esses casos aí não tem 2 meses que passaram comigo no consultório. Coisa muito recente que acho que exemplifica muito bem. Esse dessa paciente que eu coloquei que tirou a lesão ali, que não era nem palpável, eu fiquei feliz da vida. Isso me trouxe uma satisfação muito grande. Como profissional, né? Porque isso que a gente conseguiu com ela é o que a gente tinha que conseguir com todo mundo. Com todas as mulheres do Brasil. É uma coisa importante que ele falou. Isso que a gente conseguiu, e assim, a gente conseguiu tudo que ela fez pelo SUS. As biópsias, a cirurgia, tudo foi feito no SUS. Nada demorou, não pulamos nenhuma etapa de querer, nenhum exame foi pedido sem ter uma indicação correta, porque isso também gera fila. Né? Imagina, o paciente chega lá, tô sentindo tal coisa, você já pede um exame que às vezes não tem necessidade de ser pedido. Então é um exame a mais, é uma pessoa a mais na fila para aquele exame. Você encaminha para um especialista, é uma pessoa a mais encaminhada, uma pessoa a mais naquela fila. Então as coisas têm que ser bem conversadas, bem examinadas, bem esclarecidas, para que os caminhos dentro desse sistema, né? Que é gigantesco, que é complexo, que tem inúmeros defeitos, mas que quando a gente caminha corretinho ali dentro dele, a gente consegue fazer ele funcionar, a gente consegue ver funcionar, ficar satisfeito de ver ele funcionar, ter prazer de trabalhar com o SUS. Eu trabalho no SUS assim, desde que eu formei, desde 2014 que eu trabalho no SUS. A questão do consultório particular veio depois, ele é mais recente, assim. Mas entrei no SUS, não pretendo sair nunca de uma coisa que me dá uma satisfação muito grande. De salvando vidas, ajudar, né, doutor? Você fazer diferença na vida da pessoa, assim, é muito positivo. Eu acho o papel de vocês fundamental para todo mundo. Sem vocês a gente não tem... Sim. Assim, sei que a ciência ajuda nas vacinas, são muitas coisas que são muito bacanas, mas assim, Deus, ele opera junto com vocês. Eles, assim, é uma mão milagrosa, é uma coisa científica mesmo, é uma coisa espiritual, porque o médico, ele tem um dom de curar. Então, assim... Curar, que eu digo, é o quê? É estar ali junto com o paciente para saber o que ele pode ser resolvido. Ele não é Deus, mas ele é feito sobre o dono do mundo, entendeu? Então, tipo assim, é um dom que ele tem, tipo, de curar uma enfermidade, de você ver aquela enfermidade ser curada, aquele tratamento ser finalizado até o final com sucesso. Então, para mim, isso é muito gratificante para mim. É um prazer muito grande para você ver tudo funcionando certinho. Agora, é extremamente frustrante quando às vezes você pede um exame para um paciente, o paciente fica com medo de fazer, na maioria das vezes, não faz, e aí quando ele retorna lá para você, já se passou muito tempo, a situação já às vezes está pior, aí você fala, cara, a gente conseguia ter oferecido uma coisa muito melhor para você se você não tivesse sumido. Demorado. Eu tive uma paciente, mais um exemplo, vamos lá, eu pedi uma mamografia, ela levou para mim quase que 1 ano depois, e tinha alteração, sabe? É uma falta de cuidado pessoal, foi uma insegurança dela, não sei, não vou talvez falar descuido, coisa, mas talvez medo, talvez insegurança, não sei o que aconteceu. Porque deve ser uma coisa também na cabeça que deve rolar muito. Sim, mas passou-se muito tempo. Então, uma coisa que poderia ter sido mais fácil de resolver, ficou mais complicada, né?
Então, São os não fatores, perde né? tempo não, gente. O cuidado com a saúde, ele é muito importante. Prevenção, ter uma vida saudável, ter esses hábitos de vida saudável, isso é muito importante. Ter o cuidado, olha seu corpo, conheça seu corpo, toca seu corpo, conheça certinho ele ali, todas as características, tudo que acontece. E quando ele estiver um pouquinho diferente, você vai perceber. Fala, opa, isso aqui não tá legal. Procura um médico, tá? Uma coisa importante falar de questão do conhecer o corpo, no período menstrual, cuidado que pode aparecer uns nódulos, isso é normal, tá? Então, assim, bacana, durante o período menstrual, a gente não considera muito essa questão de nódulo, tem que esperar tá? aquela fase que ela... né, o ideal dessa avaliação é fazer fora do período menstrual, tá? Dica importante. A mama tende a ficar... As mulheres inchada, vão saber bem, né? aí fica um pouco mais inchada, pode ficar um pouco dolorida. Isso é normal, tá? É efeito dos hormônios. E voltando aos sintomas, a gente fala, acaba esquecendo algumas coisas. Os nódulos, obviamente, todo nódulo que foi encontrado na mama é motivo, sim, para ir no médico, para procurar ver o que está acontecendo. Às vezes pode sair secreção no bico do peito, ali no mamilo, pode sair uma secreção, se for um pouquinho parecida com sangue, um pouco avermelhado, acastanhado, é um sinal que pode ser um câncer, é uma questão. Se for uma cor mais amarelado, mais esverdeado, vai no médico também, mas é muito mais provável que seja uma infecção, tá? Sim. Mas ele mais avermelhado assim é um sinal, sim, de câncer, né? Não é uma certeza, mas pode ser. Um ponto vai importante. No médico, sim. Crescimento assimétrico da mama, por exemplo, fora do período menstrual, principalmente ali, a mama de um dos lados começou a desenvolver mais, tá percebendo que ela tá crescendo um pouco mais, vai no médico. Porque geralmente cair pela gravidade às vezes acontece, é normal para ela, né? Mas crescer não, né? Porque crescer não vai crescer no tamanho de uma prótese. O tempo está passando para todo mundo, a gravidade atua para todo mundo. Entendeu? Que às vezes ela pode pensar assim. Essas mudanças faz parte da vida, né? Com certeza. Natural. E principalmente assim, se está acontecendo dos dois lados de forma, não vou falar igual, mas pelo menos muito parecida, não preocupa tanto, mas coisa que acontece de um lado e que não está acontecendo do outro... Não vai achando que está fazendo um silicone natural que não é. Só de um lado, a coisa não é. Não. Outra coisa, às vezes, na movimentação, assim, você pode perceber, às vezes, algum ponto da mama, como se tivesse alguma coisa por dentro, puxando para dentro. A gente fala, seria meio que uma retração da pele da mama. E puxando, né? Isso é um sinal para procurar. Alteração no formato do mamilo. Às vezes tem menina que o mamilo começa como se fosse também sendo puxado ali para dentro, ficar mais retraído. Isso é um sinal. Eu sei que tem mulheres que têm os dois mamilos ali já são retraídos, eles sempre foram assim, mas vamos supor que esse mais retraído ele começa a ficar um pouco mais para fora ali, assim. Isso é uma alteração, isso deve ser olhado. Algum crescimento de algum ponto da mama, você começa a perceber, aqui embaixo ela parece estar um pouquinho mais gordinha, mais crescidinha aqui para esse lado, vai olhar. Então qualquer coisa assim, assimétrica, que não está acontecendo dos dois lados, qualquer coisa desse tipo é interessante. E assim, na dúvida, de um modo geral, vai no médico. Isso aí. Tá? Na dúvida, vai no médico. A gente fala que assim, na grande maioria das vezes vai ser algum quadro benigno. Tá? Pelo menos até por experiência minha de atendimento, grande maioria das vezes que a mulher vai lá queixando de nódulo, ou de dor, ou de secreção, ou de uma coisa ou outra, não é câncer. A grande maioria das vezes não é. Mas a gente tem que olhar sempre. Então tá bom, doutor. Foi um prazer, gente. Eu vou finalizar esse podcast aqui com o doutor. Você quer falar mais alguma coisa, doutor? Importante, assim, que você lembre? Eu acho que a gente falou assim, acho que os pontos principais foram falados. Só concluindo a questão, você falou muito bem, questão de internet, de informação, de fake news. A gente recebe informação hoje, a principal fonte de informação da maioria das pessoas hoje em dia é celular, normalmente rede social. Cuidado com essa informação, gente. Cheque a informação, cheque fonte. Essa informação veio de tal lugar, beleza. Fulano falou, beleza. Você tem a ferramenta na mão, você está com o celular na mão, fecha o WhatsApp, fecha o Facebook, abre o Google, joga lá. Tudo procura lá, doutor. Procura no Google. Agora mesmo no Google. Cuidado com qual site que você vai entrar. Exatamente. Normalmente, eu falei aqui do site do INCA, porque assim, a referência principal aqui no país em câncer, não só de mama, mas de todos os tipos. Mas procura se a dúvida é, sei lá, de
de algum problema, por exemplo, do coração, vai no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Procure sempre procurar a Sociedade Brasileira daquela área. Quando, na pesquisa vai sempre apresentando destaque, né? Sim, que é sim. registrado. Então, procure esse tipo de informação, porque ela vai ser uma informação que você vai ter mais confiança nela. E não vai nem passar informações erradas para outras pessoas, né? Sim, não sair compartilhando coisa só porque você leu no Facebook ou no WhatsApp. Isso serve não só para saúde, mas para qualquer coisa. Pessoa. Né? Não sai compartilhando. Tipo, tenha certeza que aquilo ali está correto, que aquilo é uma verdade. Às vezes, a questão do charlatanismo que a gente fala, acontece muito nessa situação, porque às vezes o médico está falando uma coisa que você não quer ouvir. Né? Sim. O médico está falando, olha, você está com uma doença. Essa doença pode te matar. Quem quer ouvir isso? Ninguém. Ninguém quer ouvir uma coisa dessa. Então abre espaço para pessoas falarem aquilo que você quer ouvir. Sim, que é realmente certo. Então aparecem pessoas que vão falar coisas que bizarra, às vezes não são verdade, mas são coisas que te convencem porque é tudo que você queria ouvir. Né? Porque você não tem aquele estudo. Não, essa doença não é grave, não. Isso faz assim, toma esse soro, toma não sei. Aí tem toma chá de não sei o quê. Coisas aí que a gente vê acontecendo e perde-se tempo. Além de procurar a saúde, que é mais importante para um profissional. Então, assim, a questão do charlatanismo que a gente fala é muito baseado em cima disso. São pessoas normalmente simpáticas e que vão te falar o que você quer ouvir. E não é o certo. Não é exatamente o que você precisa ouvir. Isso aí, doutor. Então, assim, checa as informações, checa a informação. O celular está na tua mão, hoje em dia todo mundo consegue acessar a internet. Para tudo, né? Então, entra lá, lê, pesquisa. Aí você vai ter a informação correta, você vai ter segurança sobre aquilo. É muito importante a gente fazer isso. Então tá bom. Hoje eu recebi o Dr. Nilo, tá? Ele é médico, ele veio da cidade de Baipendi, reforçando mais uma vez, o Instagram dele vai aparecer aqui na tela para vocês, se vocês quiserem seguir ele, fiquem à vontade, tá? Não seja invasivo se ele não responder, esperem ele responder nas redes sociais dele, até porque ele tem outras coisas também para fazer. Foi um prazer, doutor, receber você aqui, espero recebê-lo mais vezes. A sua colaboração para mim e para todas as pessoas que vão assistir esse podcast é fundamental, você falou coisas muito importantes, coisas realistas, e aqui a gente só trocou uma dinâmica bem legal. E no quadro de amanhã, o Dr. Nilo vai ser lançado hoje, o quadro Na Resenha, onde eu sempre convido uma pessoa. Hoje eu fui no comércio do Matheus, e ele também participou do podcast contando a história dele como barbeiro. Hoje a gente tem o Dr. Nilo e amanhã a gente tem a resenha com o Matheus, que é o barbeiro aqui da cidade de Caxambu. Doutor, mais uma vez, obrigado. Que Deus abençoe a sua família. Sua colaboração é importante. Obrigado. Muito sucesso, boa sorte com o podcast. Acho que a escolha do tema foi muito feliz. Espero ter contribuído. Contribuiu muito, tirou muitas informações minhas para que eu possa levar isso para outras pessoas. Perfeito, estou à disposição. Parabéns pelo trabalho. Volte sempre. É isso aí. Obrigado, gente. Até a próxima, tá bom? No capítulo 2, a gente vai falar de uma outra coisa, de um outro tema. Então fiquem ligadinhos que sempre eu vou trazer um tema cultural e informativo para vocês. Até a próxima no podcast Fala com o Bueno. Tchau, tchau.